Capítulo 1961. Grifão Branco. Parte 1. O cristal branco da absolvição ficou preto quando a ruína encheu o martelo com a energia do caos. O encantamento separou a luz da escuridão, liberando a decadência produzida na forma de ondas de choque prateadas que se espalharam pelo campo de batalha. As 8 cópias do martelo do Bitra pulsaram em uníssono, usando a decadência para enfraquecer as linhas inimigas antes de atacá-las com todo o poder de um feitiço do caos. Agora que o chamado do vazio havia desaparecido, no entanto, os despertos viram o ataque que se aproximava e conseguiram erguer o bastião a tempo. Os martelos ricochetearam do escudo místico sem sequer quebrá-los. O caos foi repentinamente disperso e com ele a mana percorrendo as absolvições que se fundiram em uma só antes de cair no chão. O Raiju rosnou e colocou o martelo de volta em sua mão. Por favor, eu não quero brigar. Teseu disse enquanto evitava vários ataques e se recusava a revidar. Afaste-se e eu prometo a você que partiremos em paz. A resposta veio na forma de 7 feitiços espirituais de nível 5 que o explodiram em pedacinhos, deixando apenas seus pés intactos. O que foi mais que suficiente para o seu lado menos. A energia mundial inundou as extremidades fumegantes junto com nutrientes e inúmeras videiras brotaram delas. Eles coletaram cada pedaço do corpo espalhado, reconstruindo do zero antes que a nuvem de poeira causada pelos feitiços pudesse se assentar. Eu te dei uma escolha e você escolheu a morte. O Bastet disse enquanto se transformava em um titã humanoide de 30 metros de altura. Eu não vou mais me conter. Mais 7 feitiços espirituais foram lançados enquanto ele ainda estava se curando, mas não deixaram o único arranhão em Teseu. O elemento terra da energia mundial misturou-se com a força vital do Bastet, conferindo-lhe a habilidade da linhagem do corpo de mana. O fluxo elementar da energia mundial inundou e contrariou a magia espiritual. Uma besta divina normal teria consumido uma quantidade consistente de força vital para neutralizar tantos feitiços poderosos, mas Teseu era diferente. Seu lado Menos drenou naturalmente a energia do mundo circundante, ao mesmo tempo que curava sua força vital, fazendo com que a habilidade da linhagem não tivesse nenhum custo para ele. Um movimento de seu pulso e o espaço se desfez como se um dedo gigante o tivesse cortado. O Bastet pulou dentro da fenda que imediatamente se fechou atrás dele. O desperto preparou uma aniquilação Silverwing enquanto procurava o ponto de saída da abertura dimensional, mas não encontrou nenhum. Ele fugiu. Um deles perguntou através do link mental. As regras da magia dimensional eram simples. Um ponto de saída e um ponto de entrada foram formados ao mesmo tempo. A visão da vida deveria localizar os dois, a menos que um deles estivesse muito longe, como aconteceu com um passo de dobra. Replitear, no entanto, funcionaram de forma diferente. O feitiço pentadimensional do Bastet criou um ponto de entrada e um bolso dimensional onde o usuário poderia se esconder. Ao contrário das áreas dimensionais normais, o tempo dentro do bolsão fluiu normalmente. Novas lágrimas surgiram do espaço e os despertos não tinham como saber de qual Teseu sairia e quais deles eram apenas iscas. Feitiços de caos de nível 4, vazio e Vante emergiu de todos eles, pegando os despertos de surpresa. O elemento caos foi muito rápido para conjurar uma barreira e destruir sua armadura rapidamente. Os sortudos conseguiram em parte se esquivar e apenas perderam um membro, enquanto os outros morreram no local. Eles tentaram responder ao fogo, mas as fendas dimensionais se fecharam antes que os feitiços os alcançassem. Novas fendas se abriram em diferentes posições e o ataque das lanças do caos continuou. Não fiquem parados como idiotas. Peguem ele. Senara combinou o lançamento de mente e corpo para tecer instantaneamente um feitiço de espaço colapsado e forçar Teseu a sair. O feitiço fez Replitear entrar em colapso em uma implosão poderosa que atingiu apenas a besta mergulhadora, que caiu no chão com o estrondo de trovão. Tufos inteiros de cabelo foram queimados até a raiz e o Bastet agora perdeu vários pedaços de carne. Atacar de dentro da fenda era seguro, mas mantê-la aberta exigia uma enorme quantidade de energia que ele não conseguia recuperar longe do solo.
Teseu ainda estava com falta de ar quando uma aniquilação o atingiu. Ele conjurou o corpo de Mana novamente enquanto seu lado Mênios drenava mais energia mundial, mas seu corpo começou a desmoronar. Senara não perdeu como seus pés eram a única parte de seu enorme corpo que ainda estava ileso e o fato de serem o ponto a partir do qual a regeneração sempre começava. Mire a aniquilação no pé ou faça o carnaval vermelho voar. Ela disse. Assim que o tirarmos do chão, ele estará praticamente morto. Dolgus, entretanto, discordou. Ele não tinha a intenção de participar da luta, mas o desperto não sabia e atacou o Grifon também. Além disso, embora não aprovasse os planos de Litis Oret, ele jurou proteger Teseu e Solos. Ele abandonou sua forma humana, revelando sua natureza como um grifo branco. As bestas imperiadoras e os fais da altura de árvores que até um segundo atrás se elevavam sobre ele estavam agora ofuscados por sua figura majestosa. O Grifon rapidamente se transforma em uma forma bípede com mãos preeníveis, mantendo a mesma massa de sua forma quadrúpede e atingindo uma altura de 30 metros. Sua cabeça, pescoço e membros anteriores estavam cobertos de penas brancas e maculadas que se tornavam pretas no final. Seu corpo leonino era coberto por um pelo brilhante de cor âmbar que terminava em uma cauda cuja ponta era feita de pura luz branca, brilhando como uma estrela. Embora já estivessem juntos há algum tempo, foi só então que Lip reconheceu Dolgus. Os dois nunca se conheceram, mas Lip passou 4 anos de sua vida cercado por faixas representando o primogênito de Tiris. Você tem relação com a Academia Grifon Branco? Lip perguntou enquanto uma armadura prateada cobria Dolgus e um par de maças de batalha aparecia em suas mãos. Fui seu primeiro diretor após sua fundação. O Grifo Branco respondeu. Meus irmãos cuidavam das outras academias. Por que você pergunta? Lip não teve tempo para falar, pois muitos ataques vieram na direção dele e de Dolgus. O Grifon rosnou, sabendo que mesmo com a armadura do Vento Branco ele não poderia se dar ao luxo de receber 7 feitiços espirituais daquela magnitude. Cada peça de seu equipamento foi um presente de Tiris. Ela os deu a ele como recompensa por seguir seus passos e ajudar o povo de Mogar. Seu adamante estava fortemente encantado, mas ainda tinha limites. Dolgus liberou um fluxo de redemoinho da vida que fortaleceu ele e seu equipamento, e explodiu em mais 2 raios prateados que atingiram respectivamente Teseu e Solos. Ao mesmo tempo, ele usou o feitiço Maestria da Luz de nível 5, Castelo da Luz, para envolver suas massas em múltiplas camadas de construções de luz dura. As armas perfeitamente equilibradas moviam-se sem parar, usando cada uma o impulso da outra para nunca desacelerar, mesmo depois de desviar um feitiço. Dolgus usou uma massa para atacar quem ousasse chegar perto o suficiente e a outra como um escudo que bloqueava ataques mágicos e físicos. Capítulo 1962 Grifon Branco, Parte 2. As 2 armas emitiam faíscas de luz a cada movimento que não desapareciam mesmo depois que o Grifon se moveu para outra posição. O que, em nome da Grande Mãe, está acontecendo? Senara de repente ficou com medo de que mesmo as unidades de elite do Conselho pudessem não ser suficientes para vencer aquela batalha. 3 das 4 abominações se transformaram em bestas divinas e o homem sem nome acabou por ser um Grifon. Elfmenadion é o único humano no grupo? A resposta à sua pergunta veio quando Zoreta em sua forma de dragão das sombras e Mitra em sua forma humana, que estava acima da cabeça do dragão, começaram a se mover em uníssono. O representante do conselho percebeu que havia algo familiar no feitiço que eles estavam lançando, mas a compreensão chegou quando já era tarde demais. Seus braços traçaram uma estrela de 6 pontas que ela confundiu inicialmente com o hexagrama de Silverwing e depois com a aniquilação de Silverwing. Também não pode ser. O hexagrama leva muito tempo para ser lançado e a aniquilação requer 7 despertos e magia espiritual de núcleo violeta. Senara pensou, e ela estava certa, mas apenas em parte. Os despertos de núcleo branco tinham poder mais do que suficiente para usar o legado de Silverwing por conta própria e os Eldritches regulares eram igualmente poderosos.
Eles não podiam usar a aniquilação simplesmente porque o elemento de luz que o feitiço exigia estava selado por seu núcleo negro, sempre faminto e não possuía magia espiritual. Bitra e Zoret, no entanto, eram híbridos que podiam usar magia de luz livremente. Eles ainda não tinham desbloqueado o poder da magia espiritual, mas depois de estudar os feitiços anti-guardiões, Vastor os alterou para uma forma que seus filhos pudessem usar. O dragão das sombras desencadeou a aniquilação do caos na forma de um pilar negro que cortou o campo de batalha. Deixou uma cicatriz de 12 metros de profundidade no chão, quase perfurou os bastiões que os despertos mantinha prontos e matou aqueles que não o fizeram. O caos substituiu a escuridão e compensou a falta de magia espiritual, trazendo a variação da aniquilação de Vastor ao mesmo nível do original. As unidades de 7 homens atrás dos bastiões responderam com sua própria aniquilação, na esperança de derrubar o dragão, assim como fizeram com Tiamat. O bastião corrompido de Bitra parou todos eles, o elemento amaldiçoado da terra, corroendo os poderes dos feitiços do inimigo ao mesmo tempo que tornava a barreira mais dura do que um diamante. Droga! Senara pensou. Nenhum ser humano normal pode usar a corrupção e viver para contar a história. Isso significa que o elo mais fraco da corrente é Alpinmenadion, mas não posso me dar ao luxo de matá-la. Magia antiga ou não, cada pedaço do legado do primeiro governante da chama é um tesouro inestimável. Ao mesmo tempo, Solos e Teseu receberam o redemoinho da vida. O metabolismo e as habilidades de linhagem do Bastet foram agora aumentados a tal ponto que seu corpo se recuperou instantaneamente dos ferimentos. Além disso, ele agora poderia compartilhar seu corpo de mana com seus aliados, imbuindo-os com o efeito passivo de sua habilidade de linhagem, Mana Aura. Cada membro do grupo foi agora infundido como uma enorme quantidade de energia mundial e uma centelha da força vital de Teseu. Aumentou sua magia de fusão e concedeu-lhes resistência à magia elementar até que a energia mundial que ele lhes concedeu não se esgotasse. Foi a combinação do redemoinho da vida e do corpo de mana que permitiu que as duas bestas divinas sobrevivessem até aquele momento, apesar da condição lamentável de Teseu. Não importa ao inimigo que enfrentassem, Dolgu sozinho se tornaria capaz de enfrentar exércitos humanos inteiros e defender seu amigo ao mesmo tempo. Agora, porém, Teseu não precisava mais de proteção e eles não estavam mais sozinhos. Solo se beneficiou mais do que os outros da habilidade da linhagem de Bastet porque a energia mundial era sua fonte de poder e o influxo repentino compensou seu núcleo rachado. Lit, devemos equilibrar o campo e fazer isso rapidamente. Ela disse através do link mental deles enquanto enviava metade do redemoinho da vida que havia recebido para ele. Entendi. Aura de mana e redemoinho de vida aumentaram a fusão de luz do Tiamat a tal ponto que o buraco em seu peito cicatrizou tão rápido como se ele tivesse usado o revigoramento. Uma hidra de 7 cabeças usou seus longos pescoços para conter seus membros e os 3 restantes para morder sua carne exposta, injetando-lhe veneno mortal. Enquanto Lita estava indefeso no chão, os membros de sua unidade bombardearam com feitiços. Ele estava coberto de feridas e a armadura do andarilho do vazio estava cheia de mais buracos do que queijo suíço. No entanto, agora que seus pulmões estavam consertados, Lit finalmente conseguiu respirar novamente. Ele respirou fundo, mas a hidra leu seu movimento. Uma cabeça conjurou um focinho de magia espiritual que manteria sua boca fechada, enquanto outra enterrou suas asas emplumadas no subsolo com magia da terra. Infelizmente para ela, Lit nunca pretendeu liberar a explosão de chamas verdadeiras dessa forma. As chamas amaldiçoadas explodiram de seu corpo em uma erupção circular que queimou os pescoços serpentinos que o restringiam e infligiram grandes danos ao resto da unidade de 7 homens. Os despertos gritaram de dor quando as cinzas nas chamas de origem drenaram o elemento água de seus corpos, transformando-os em ameixas secas e altamente inflamáveis. Até mesmo a hidra, com uma cabeça focada exclusivamente em usar sua técnica de respiração, mal conseguia suportar a dor. Então, quando Lit se levantou e libertou as asas, o desperto caiu da frigideira no freezer.
Uma onda de choque de chamas congeladas atingiu os membros da unidade de 7 homens que já usavam magia da água para apagar as chamas, causando um choque térmico que os transformou em picolés. Seus corpos se estilhaçaram como vidro quando Litos atingiu com 2 gumes. Aviar já havia tomado seu lugar dentro do exoesqueleto e ativado sua habilidade Gleipnir para ajudar seu mestre a usar seu feitiço nível de lâmina, ruína. Lit gostaria de esperar o momento em que estivesse completamente cercado por inimigos para infligir o máximo dano possível, mas Redemoinho da Vida não duraria para sempre. O poder extra que lhe foi conferido mais do que compensaria a perda estratégica. Solos compartilhou o relâmpago prateado com ele. Por sua vez, Lito compartilhou com Var, permitindo que a lâmina desenvolvesse habilidades que excediam a produção normal de seus pseudonúcleos. Um feitiço de nível de lâmina fortalecido pelo Redemoinho da Vida. Um arrepio percorreu as costas de Senara e daqueles que receberam seu aviso. Temos que parar o Tiamat a todo custo. Aqueles que estão próximos o suficiente se concentram apenas em verem, o resto prepara outro bastião. A ideia era excelente, mas em pânico, Senara não conseguiu considerar que Lit não era o único jogador no campo de batalha. A combinação de corpo de mana, Redemoinho da Vida e seu lado Menios tornou Teseu quase invulnerável. Claro, enquanto estava sob os efeitos da habilidade de linhagem baseada na terra, ele não conseguia tecer feitiços, mas não precisava de magia quando suas garras podiam rasgar metal e seu toque de abominação sugava a vida de quem chegasse perto demais dele. O dragão das sombras soprou uma explosão de chamas de origem após a outra, forçando os despertos a se esquivar e interrompendo suas formações. Continua no próximo vídeo.